Fala, família, Leonardo aqui, passando logo pela manhã, bem cedinho desta segunda-feira, e olha quanto tempo que eu não venho para cá gravar esse vídeo na parte da manhã, mas vai se acostumando, vou voltar a te incomodar, porque nós estaremos fazendo os vídeos da manhã de novo, e também, como já estávamos fazendo, os vídeos da tarde, e nesta segunda-feira, dia 5/5 de 2025, é claro que eu quero te manter atualizado, principalmente depois de mais uma derrota do Vasco da Gama. Vasco vai empilhando aí uma sequência de jogos sem vencer, e isso já começa a me lembrar do ano passado, quando o Vasco começou a empilhar aquele monte de derrota, e aí veio o Paiva. Quem assumiu agora foi o Felipe. O Vasco ontem fez até uma boa partida, o Felipe vai falar muito disso, vai falar também sobre a possibilidade de ficar no Vasco ou não, vai falar o porquê que o Verratti não jogou, e até ali aquele comparativo, porque andaram perguntando o porquê que o Alex Teixeira tem tantas oportunidades, e meninos da base que tem mais pulmão para poder correr, não estão sendo aproveitados. Vamos trazer também aqui alguns lances desse jogo, porque olha, depois daquela falha grotesca ali do Hugo Moura, aonde, cara, é mais um jogo que dá a impressão que se o Vasco fosse melhor treinado, nós não teríamos perdido esse jogo. Então eu vou trazer alguns lances aqui para vocês poderem comentar. Vamos falar muito também da tabela aí do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco já é o 13º e tem dois jogos para acontecer nesta segunda-feira. Vamos falar da viagem do Vasco agora para Puerto Cabello, e uma informação quentinha que vem lá do Seleção Sport TV a respeito do Diniz. Parece que está muito próximo de acertar com o Vasco da Gama. Então cola conosco aqui, depois da vinheta eu volto com muito do Na Torcida Vascaínos, beleza? Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 105 mil inscritos, e é claro que o seu like ajuda demais, apoia o nosso trabalho aqui. Então, para você que acabou de chegar, não esqueça de deixar o seu like, de comentar sobre as nossas informações, e é claro também, né, se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. E vamos começar falando dessa derrota de ontem, inclusive aqui lá, pelo menos no X da CBF, do Brasileirão, eles colocaram a foto do Estevão, porque, cara, o gol do Palmeiras foi dado pelo Vasco. É claro que o Palmeiras tentou manter o controle do jogo, é claro que o Palmeiras é um time mais qualificado, até o seu banco de reservas, mas longe de ter sido um amasso, longe de ter sido uma partida horrorosa, principalmente o Vasco, que não entrou com o Felipe Coutinho nem o Verratti, muita gente esperando uma goleada devido à última atuação do Vasco, que foi pavorosa pela Copa do Brasil contra o Operário. Vasco não fez uma partida ruim, mas aí é aquilo, né, cara? Já escutou aquele ditado que a bola pune? O Vasco teve algumas oportunidades, mas o Vasco é aquele time que não tem um bom acabamento no terço final, ali quando o Vasco tem que executar o penúltimo passe, que vai gerar o último passe para uma assistência. Várias vezes ontem na transmissão nós falamos sobre isso, que o Vasco toma as decisões erradas, e ontem não foi diferente. O Vasco teve algumas oportunidades sim, e na hora de você fazer aquela execução, né, do penúltimo passe, que ia gerar uma jogada perigosa, o Vasco sempre errava, cruzamentos errados, decisões erradas. Mesmo assim, o Vasco teve algumas possibilidades. Mas antes de eu falar das possibilidades, eu quero falar da tabela, porque o Palmeiras agora, 16 pontos, passou o Império do Mal, que perdeu para o Cruzeiro com um gol lá do Gabriel Barbosa. Agora, falando do que nos interessa, que é o Vasco, 13ª colocação, 7 pontos, e eu vou trazer aqui esse percentual de quantos pontos o Vasco ganhou até agora, mas já já eu falo disso, porque ainda vai haver alguns jogos no dia de hoje, e o Vasco, que tem 7 pontos, pode ser ultrapassado ainda nesta rodada. Lembrando que o Mirassol e o Bragantino vão se enfrentar no dia de hoje, e aqui está, né, o perigo, porque o Atlético Mineiro, que tem 6 pontos, irá enfrentar o Juventude, que tem 7 pontos e está atrás do Vasco da Gama. E falando sobre os percentuais,
Vasco tem 7 pontos de 21 possível. Então, se você for parar para analisar o aproveitamento do Vasco até agora, é para time rebaixado. É 33% aí, possivelmente, daqueles pontos que o Vasco poderia ganhar. É só você colocar, né? 7 vezes 3, 21. Então, de 21 pontos disputado, Vasco ganha 7. É uma margem, né, de aproveitamento muito baixa. Vasco que não consegue, infelizmente. Cada rodada equivale a 1 ponto. 7 rodadas, 7 pontos. E o Vasco não foi mal, cara. Inclusive, o Vasco poderia ter aberto o placar no final do primeiro tempo, depois de algumas oportunidades. Ainda teve essa daqui. Uau! Olha isso aqui, o Everton, ele sai errado. O Everton pressionado vai ser encoberto. E ali o Guian, rapaz, ele consegue salvar praticamente em cima da linha. De cima da linha, Jean! Jean, cara, e interessante, né, que depois disso ainda teve um lance aqui do Léo Jardim, que para mim é cinema, e eu queria saber da sua opinião, porque eu acho que nós temos o melhor goleiro no Brasil, e eu venho batendo nessa tecla. Essa defesa aqui estava garantindo o empate, porque no segundo tempo o Palmeiras voltou melhor. Olha isso. Agora vocês vão ver por outro ângulo. Se liga aqui nesse tapinha de mão trocada. Aqui, por enquanto, o jogo estava 0-0 e os jogadores do Palmeiras não acreditou. E essa bola ainda desvia no Matheus Carvalho, tá? Olha só. Agora, desviou no Matheus Carvalho. Olha onde a bola ali, ó. Ó o Léo. Que isso, gente. Que defesa do Léo Jardim. Que defesa maravilhosa. Mas não foi o suficiente, porque 14 do segundo tempo, o senhor Hugo Moura me apronta isso daqui. Cara, isso aqui é inconcebível, cara. Isso aqui é uma das cenas mais patéticas que eu já vi no Vasco da Gama, tá? Eu acho que pior do que essa aqui, só aquela da Série B, cara, que se eu não me engano foi o Boca Negra, que meteu um gol contra, sabe? Numa rebatida de 2 zagueiros dentro da área, ele foi lá e meteu um gol de cobertura, se não me engano, foi até no Thiago Rodrigues. Olha isso aqui, gente. Não, olha isso aqui. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Não dá, né? E detalhe, o Vasco voltou pior do que no primeiro tempo, mas mesmo assim o Vasco conseguia competir com o time do Palmeiras. Depois disso daqui, o Vasco desaba. Psicologicamente, o time não consegue evoluir, e aí foi fazer algumas alterações, acabou piorando o jogo do Vasco. E o Felipe teve falando sobre um placar injusto. Para mim também foi, porque o Palmeiras não fez absolutamente nada para ganhar o jogo. Quem fez foi o Vasco, quem fez foi o Hugo Moura. Vamos ouvir. Boa noite, Felipe. André, do podcast Cruz Maltino. Queria que você fizesse uma análise desse jogo e também, se possível, respondesse, já são 5 jogos, os últimos 5 jogos, o Vasco só conseguiu fazer um gol, né, contra o Operário. Como fazer esse time produzir mais e transformar essa produção em gols? Vamos lá, boa noite. Em relação ao jogo, acho que foi um jogo muito parelho. Acho que o Vasco criou algumas oportunidades, você está falando. A gente não conseguiu reverter em gol, mas jogar contra o Palmeiras, uma equipe que já tem um treinador já há uns 5 anos, se eu não me engano, com grandes jogadores. A gente jogou de igual para igual, acho que o resultado foi injusto. A gente teve possibilidade de fazer o gol, de ter saído com a vitória. É óbvio que a gente está muito triste pela derrota, mas eu acho que em pouco tempo de trabalho e sem tempo para treinar, acho que o torcedor já viu um Vasco diferente, buscando o gol, muito mais aguerrido, muito mais Vasco da Gama. E a gente está satisfeito pela apresentação da equipe, mas muito triste e muito chateado pela derrota. E eu acho também que o Vasco fez uma boa partida, poderia ter sido melhor, infelizmente não foi, e aí você pode colocar na conta do Hugo Moura, infelizmente. Léo, infelizmente, cara, eu acho que um jogador profissional não pode se dar o direito de fazer o que o Hugo Moura fez, principalmente em uma saída de bola. Quando você perde a bola no meio campo e acaba dando um mole, beleza, está pressionado. Ali o jogador está parado, está vendo como é que o time adversário está se postando, e aí da forma que o Hugo Moura saiu, olha, é doloroso. E também o Sergião, não, desculpa, o André, lá do podcast Cruz Maltino, que esteve em Brasília, ele mora em Brasília, teve perguntando sobre os meninos da base e as oportunidades do Alex Teixeira. Felipe, André, novamente do podcast Cruz Maltino. O Alex Teixeira já é, se não me engano, o 6º jogo que ele vem entrando. E eu queria entender assim, o porquê
que ele está tendo essas oportunidades e não tá conseguindo render totalmente em campo? E por que não trazer os meninos da base? Que a gente está vendo vários artilheiros vindo da base aí, os meninos têm feito muitos gols, como o GB, o próprio Bruno Lopes e outros que estão despontando na base. Se eu não me engano, no jogo contra o Cruzeiro, tinham 4 meninos da base, se eu não me engano, 5 meninos da base no banco. A gente está de olho em todos. É claro que o Alex, ano passado, foi muito útil. Esse ano, ele ainda está se encontrando, está sem ritmo de jogo. A gente oportunizou ele de 20 minutos. Mas, como eu sou oriundo da base, sem dúvida, a oportunidade vai aparecer enquanto menos esperar. E o que pegou aqui, nessas aspas do Felipe, é falar que o Alex Teixeira está sem ritmo de jogo. Aí é de doer, né, galera? Porque o Alex Teixeira ganhou oportunidade em basicamente todos os jogos, tem entrado 20 minutos, 15 minutos, sem contar o Campeonato Carioca, ele não consegue render, e aí a prerrogativa dele continuar e não estar bem é que ele não tem ritmo de jogo. Cara, na boa, aí não dá, né? Eu não vou nem terminar, que ele vai falar que os meninos vão ter oportunidades, porque ele é oriundo da base. E outro detalhe, para mim o ponto positivo, além da boa atuação do Vasco, enfrentando um adversário muito mais forte, que está a 17 jogos sem perder fora de casa, foi principalmente a postura do Vasco e o Luiz Gustavo, que eu acho que o Vasco conseguiu, pelo menos para agora, tá? Um menino ali que pode sim ser muito útil nessa zaga do Vasco, e é lamentável você ver o Lucas Freitas e o Lloyd saindo contundido do jogo, porque para mim também, pontuando aqui sobre o Lloyd, foi a melhor partida do Lloyd. E engraçado que o Lucas Freitas e o Lloyd, eles acabam sendo substituídos no mesmo lance, tá? No mesmo lance que eu falo, é no mesmo minuto, no mesmo instante. Enquanto o Lloyd caía de um lado, sentindo, eu acho que a parte física, do outro lado, o Lucas Freitas também, que fazia uma grande partida aqui, ó. Essa cena aqui foi até curiosa. Aos 39 do primeiro tempo, cai de um lado o Lucas Freitas e você vai ver na mesma imagem, tá o Lloyd lá do outro lado também, para ser substituído lá, chorando, saindo ali chorando. Deve ter sido algo muscular. E, como eu disse, para mim, a melhor partida do Lloyd, desde que ele chegou no Vasco, consciente, indo para frente, indo para cima, melhor dizendo, buscando ali sempre acelerar o jogo, trouxe bastante dificuldade até para a zaga do Palmeiras, criou algumas possibilidades, e aí quando o cara estava bem, infelizmente, não aguentou o ritmo de jogo e acabou. Agora vamos esperar também, né, porque eu não sei qual é o grau da lesão do Lloyd. Já falamos do Alex Teixeira, agora vamos falar aqui do Verratti, porque segundo o próprio Felipe, o Verratti pediu um jogo de descanso, não está aguentando mais, jogador de 35 anos, vem em uma maratona, e aí vamos esperar para ver se quanto Puerto Cabello ele joga. A maratona de jogos ela é muito grande, e nas avaliações diárias que a gente fez, a maratona de jogos ela é muito grande, e nas avaliações diárias que a gente fez, a gente viu que o Verratti estava muito cansado. O Verratti é um fominha, quer jogar todo o jogo, apesar de ter 35 anos. E nessa semana ele reclamou bastante do cansaço. Ele até deu uma entrevista antes do jogo falando que precisava descansar um jogo. Realmente, na bola aérea, é o melhor do Brasil, né? É um jogador muito importante. Mas da maneira que a equipe jogou e mostrou, isso mostra também que tem outros jogadores que podem ser úteis durante o campeonato. Pode até ser, mas ainda não tem substituto para o Verratti, não. E o Ryan também não é esse jogador, porque ontem, mais uma vez, quando o Ryan joga ali para poder ser o 9, o referência, o Ryan ele não consegue fazer um pivô, ele não consegue ganhar no corpo dos jogadores, principalmente em jogadas aéreas. Ontem o Vasco acho que cruzou 27 bolas, mesmo sem o Verratti lá, o Vasco tentou. Só que ontem eu vi algumas coisas além de só cruzamentos na área do Palmeiras. Principalmente o Vasco tentando triangular, mas aí é aquilo que eu falei no início do vídeo. Quando você vai para o acabamento da jogada, tá faltando qualidade e o Vasco vai ter que contratar, galera. Não tem jeito. E o Felipe falou sobre ser efetivado ou não, porque ele foi perguntado sobre isso. Será que o Felipe pretende ficar como treinador ou não? Vamos ouvi-lo. Boa tarde, Felipe. Eu gostaria de saber se a diretoria do Vasco te dá alguma segurança se você vai continuar sendo técnico do time e quais são as expectativas para essa temporada da equipe. Vamos lá. Eu fui nascido e criado no Vasco. Antes mesmo de fazer parte do futebol, eu ajudei o Vasco na parte associativa, no Paralímpico, enfim. Independente da função
eu vou estar sempre para ajudar o Vasco. Se vai ser como treinador, como diretor, como roupeiro, massagista, enfim. O importante é que o Vasco é uma família e a gente está em busca de voltar a grandes conquistas. O processo é demorado, infelizmente, mas a gente está no caminho certo, trabalhando muito dia a dia para que nós possamos aí ter grandes conquistas. Então tá aqui o Felipe falando categoricamente que aonde colocar ali ele vai atuar, que ele não tem cargo nem função, mas pelo jeito que ele vem falando, é claro que o Felipe, se deixar, ele vai ficando. E aí ele acaba exercendo uma função que ele sempre quis para a vida dele. Já foi técnico em alguns clubes e aí eu queria saber da sua opinião. Felipe foi bem contra o Palmeiras? Foi além daquilo que você imaginava? Ou o Vasco realmente tem que contratar um outro treinador? Porque o meu amigo Thiago Fonte teve lá no Mané Garrincha e relatou isso daqui. Será que o Vasco jogou em casa, galera? Será que o mando era do Vasco? O tal do Vascaíno nasceu para sofrer mesmo, né? Apanha dentro de campo o Palmeiras, de novo, com o Hugo Moura entregando um gol, para variar. Da outra vez foi o Ryan que deu o passe para eles fazerem o gol e vencer por 1-0. Apanha fora de campo, que o cara foi protestar lá contra o Felipe, que não deveria nem estar no Vasco mais. E aí o segurança bate no torcedor, né? Vende o mando que era para ser em São Januário para Brasília, a gente vem, lógico, obviamente, paga caro. Olha aquilo dali, galera. E ainda sai do estádio para ver o estádio todo pintado de verde, né? Como se o mando fosse do Palmeiras, né? Todo castigo para vascaíno é pouco, né? Rapaz, não tá fácil. Aí eu acho que a diretoria do Vasco tinha que vir para poder explicar isso daqui. O mando de campo não era do Vasco? Ou quando o Vasco vendeu o mando de campo, perdeu o direito de colocar as cores no estádio? Se perder é uma coisa para poder se organizar, né? Porque ficou feio isso aqui. Parece que realmente o Palmeiras está jogando em casa, está jogando lá no Allianz Parque. E aí o Vasco vai viajar para a Venezuela, treina hoje em Brasília, informação vem lá do podcast, depois viaja para a Venezuela direto para poder enfrentar o Puerto Cabello. Por isso que na lista de relacionados tem ali 3 jogos. Depois do Vasco, dessa viagem para a Venezuela, onde joga na quarta-feira, o Vasco já vai direto para poder enfrentar o Vitória lá na Bahia. E aí, meu irmão, só volta para cá na semana que vem. E para poder finalizar esse vídeo, vamos aqui para essa informação sobre o Fernando Diniz que o Eric Faria traz para nós. O Denilson trouxe uma notícia do Dudu, então eu vou dar uma do Diniz também aqui. É o técnico que o Vasco quer, isso todo mundo sabe. Ele quer trabalhar no Vasco, ele já deu o sim. O que está pegando agora é uma questão financeira, e aí o Pedrinho vai tentar acertar com o empresário do Fernando Diniz, que é o Bertolucci, Juliano Bertolucci, que é o empresário do Fernando Diniz. Então, o Diniz já deu o sim para o Vasco, ele quer trabalhar no Vasco, ele quer voltar ao Vasco. O Pedrinho tinha até uma ideia de que o Diniz só assumisse durante a parada para a Copa do Mundo de Clubes, porque exatamente aí ele teria tempo para repetir. Só que o Diniz, ele quer tanto voltar a trabalhar e ele gosta tanto disso que ele falou, não, se a gente acertar, no dia seguinte eu já estou dando treino no Vasco. Então, havendo acerto, parte financeira, o Diniz assume o Vasco imediatamente, ele não vai esperar a parada da Copa do Mundo para começar a trabalhar. Então agora, o torcedor vascaíno que quer o Diniz tem que torcer para ter esse acerto financeiro. Então é isso, é aquilo que nós informamos sobre o acerto financeiro, mas o curioso era que o Vasco queria trazer o Diniz na parada do Super Mundial, o Diniz falou assim, não, canetou ali, irmão, assumo amanhã, já começa a treinar o elenco, parece que o Diniz está com mais vontade do Vasco, que o Vasco está com vontade do Diniz, e eu queria saber muito da sua opinião. Claro, mais tarde eu vou voltar aqui com mais um giro de notícias, vamos fazer também a nossa live para poder debater isso tudo com mais calma, com mais tranquilidade, mas eu queria saber de vocês, Vasco foi bem contra o Palmeiras? Se não fosse ali a entrega do Hugo Moura, de repente nós teríamos uma chance maior e até uma sorte melhor no jogo. Um outro detalhe, Felipe Loureiro, e aí, já pode assumir como treinador? Fez o bom trabalho ou espera mais um pouquinho? Vamos ver o que ele ainda consegue entregar. Sobre jogadores que já estão acusando cansaço, como o Verratti e também o Felipe Coutinho. Uma outra coisa. O Vasco ontem, sem o Felipe Coutinho, funcionou melhor do que quando o Felipe Coutinho joga e funcionou melhor também sem o Verratti no ataque? Deixa a sua opinião. E para poder finalizar essa questão do Alex Teixeira e os meninos da base que não têm oportunidade, e um outro detalhe que eu quero te perguntar, é claro, é sobre o Fernando Diniz.
Quer o Fernando Diniz? Não quer? Deixe nos seus comentários. Tô metendo o meu pé e é claro que daqui a pouco eu volto para mais uma live, para mais um giro de notícias. Cola conosco aqui no canal, na Torcida Vascaínos. Beijo no coração e eu fui que fui, galera.